Oi. Me chamo Luiz Otávio. Até os meus 9 anos morei na fazenda Santa Lina. Parece pouco tempo, porém foi bastante para vivenciar algumas experiências com o lobisomem. A primeira experiência não aconteceu exatamente comigo. Foi no velório da tia de uma prima minha. Vários moradores da fazenda tinham ido acompanhar o velório dela. Tudo parecia normal até que no momento do enterro, que foi à noite, viram uma sombra estranha em um dos túmulos. Um dos moradores da fazenda, que estava bem próximo da sombra, disse sem sombra de dúvidas se tratar de um lobisomem. Tinha os olhos vermelhos, as orelhas pontudas e soltava um mau cheiro insuportável. Muitas pessoas correram atrás da criatura, porém ela sumiu em meio à mata densa que rodeava o cemitério. Quando fiquei sabendo, mesmo sendo muito novo, fui procurar saber o que era essa criatura, e descobri que se tratava de um ser humano que se transformava em fera em noites de lua cheia ou nas noites de quinta para sexta. Na época passava no SBT a reportagem do chupa-cabras, e quando chegava a noite eu sempre demorava a pegar no sono, escutando o barulho dos animais, que parecia ficar cada vez mais intenso a cada vez que se aproximava da meia-noite. Várias pessoas da fazenda ficaram com medo de sair à noite. Os boatos da fera iam cada vez mais se tornando verdade a cada evidência de animal que aparecia morto com algum tipo de mordida. Alguns acreditavam ser um lobisomem e outros acreditavam ser o chupa-cabras. Mas a verdade era que ninguém ainda havia cruzado o caminho da criatura. Não me lembro do dia e nem o mês, porém o ano era 1997. Naquele dia eu não tinha ido à aula, pois tinha pegado uma virose, e havia ficado em casa com minha avó. Fiquei sentado do lado de fora do quintal olhando para a estrada, quando ao longe vi um homem com uma capa cobrindo o corpo todo e um chapéu preto que cobria seu rosto. Quando minha avó viu este mesmo homem, logo me mandou entrar e ir para a cama dormir. Não sei o que aconteceu naquela tarde, mas quando eu acordei, percebi que minha avó estava visivelmente nervosa. Quando minha mãe chegou do trabalho, minha avó contou a ela o que tinha acontecido, mas não deu para ouvir o que elas conversaram. À noite minha mãe precisou ir na casa da vizinha, que ficava uns 20 metros da nossa casa. Nosso portão estava quebrado, então ele não abria por inteiro. Eu queria ir com ela, só que ela não me deixou ir. Comecei a chorar muito, pois pensava que ela estava indo embora e me deixando sozinho. Só acalmei quando meu tio me deu seu jogo de dominó. Quando de repente ela vem correndo e gritando que tinha algo atrás dela. O que salvou naquela noite foi o portão estar quebrado, pois assim que ela passou, o que estava atrás dela bateu com tudo no portão, fazendo mexer toda a cerca, e chamou a atenção dos cães que saíram correndo atrás daquela coisa. Esse foi o assunto da semana na colheita de café. Ninguém mais saiu de casa depois das 7 da noite. Alguns moradores começaram a fazer fogueiras em frente às suas casas para poder ter mais segurança até a hora de dormir. Algumas famílias já não queriam mais ficar na fazenda, não porque houve ataque ou coisa parecida, mas porque muitos relatavam que durante a noite algo estranho e muito pesado andava pela estrada brigando com os cães, matando gatos e galinhas. E isso chegou nos ouvidos das autoridades da cidade de Poços de Caldas, que era a cidade mais próxima da fazenda. Algumas viaturas começaram a passar na fazenda e isso começou a se repetir todos os dias. Não se via mais nada e nem ouvia coisa alguma. A criatura havia desaparecido. Pelos boatos, muitos disseram que uma família que morava nas casas populares era responsável por todo esse alvoroço, já que o homem irresponsável da casa era muito estranho, não fala muito e evitava amizades. Ninguém via ele à noite quando chegava para trabalhar. Estava sempre muito pálido e mesmo comendo bastante era muito magro. Assim que os policiais começaram a passar por perto da casa deles, foram os primeiros a mudar, e depois que se mudaram nunca mais se ouviu falar de nada estranho acontecendo por lá. Talvez esse morador seja o mesmo homem de capa e chapéu preto que eu vi outro dia. 2 anos depois me mudei para a cidade de Poços de Caldas e nunca mais ouvi falar de lobisomem lá na fazenda. Lobisomem não mais. Outras coisas estranhas aconteceram lá. Boa noite.